De segunda a sexta, você tem um encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia! 11 horas 9 minutos na Melodia, de volta para mais um debate nesta manhã maravilhosa de sexta-feira, último debate da semana, né? Graças ao nosso bom Deus por estarmos juntos em mais um dia. Hoje é dia da criatividade, pois é, hoje é dia da criatividade, hein, gente? Olha, muitas pessoas criativas, né? Olha só, gente, lembrando que os nossos telefones abertos para você participar com a gente, nós temos aí o 3201-8071, é o fixo da emissora, 988-389703, esse é o WhatsApp que você pode participar. Estamos no Facebook como Melodia Conquista, assim também no Instagram, fique à vontade. Melodia, 9 anos, a rádio que te faz pensar. Somos uma só família, somos Melodia. Bom, está conosco o pastor Silas Dias, Igreja Batista da cidade. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, bom dia, pastor Davi, bom dia, ouvintes da Rádio Melodia. Mais uma vez, um enorme prazer estar com vocês nesta manhã. Pastor Davi Amâncio também está conosco. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, bom dia, pastor Silas, a Igreja Melodia nesta manhã. Meu abraço aos alunos do terceiro ano, do segundo ano do ITQ, também meu abraço. Temos a incumbência de estar ali às segundas e às terças com eles, para a ética e para epístolas paulinas. Meu abraço a essas duas turmas do ITQ. Estamos aguardando o terceiro debatedor. Assim que chegar, nós estaremos apresentando a vocês. Vamos falar com o nosso Pai que está no céu. Pastor Davi, por favor. Amado Deus e Pai, aqui estamos na Tua presença para confessar inicialmente que nós nos aproximamos de Ti não porque mereça a Tua atenção, mas é confiado no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que nos abriu um novo e vivo caminho que nos conduz ao céu. Obrigado, ó Deus, por nos receber na Tua presença nesta manhã. E queremos Te pedir, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Toma a direção deste programa e que tudo que aconteça concorra para a honra e para a glória do Teu nome. E não a nós, mas ao Teu nome. Seja dado a honra, o louvor e todo elogio transferimos para o Senhor, porque somente o Senhor é digno. Assim oramos, agradecidos que estamos, em nome de Jesus. Debate Melodia. É isso. Vamos ao caso comum, abrindo aspas. A criação dos filhos é um assunto importantíssimo para Deus? No Velho Testamento se vê o rigor dos judeus quanto a isso. E no Novo Testamento também tem mandamento para os pais criarem os seus filhos no temor do Senhor. Mas a gente vê algumas igrejas que os filhos de crentes não param de entrar e sair do templo. Conversam muito nos bancos. E quando estão com o celular, aí é que Deus perde a audiência mesmo. O que é preciso fazer para que esses pais cuidem dos seus filhos na igreja? Fecha aspas. Em sua opinião, qual o preço as famílias que têm negligenciado a criação dos filhos pagarão? É o que discutiremos agora no Debate Melodia. Debate Melodia.
Pastor Silas, nós temos aqui o caso comum que está usando o comportamento do templo como termômetro para dizer que os filhos não são bem criados. Aliás, costumeiramente muitas pessoas fazem isso, né? É de fato um termômetro, é um equívoco, os meninos estão andando na igreja mal criado, enfim, é por aí não? E considerando o tema aí, qual o preço? Bem, é difícil dizer que isso seja um termômetro, né? Eu venho de uma época em que, de fato, o comportamento de crianças no momento do culto público, ele não era muito bem aceito, esse comportamento mais agitadinho. Eu fui criado sentado no banco, quietinho, eu e minhas irmãs, e bastava um rabo de olho da minha mãe e do meu pai, e a gente permanecia quietos e calados, não tinha esse negócio de correr na igreja, ficar caminhando, coisa do tipo, né? Tinha sempre um diácono, eu gosto de brincar que tem sempre um diácono bigodudo, né? Que fica ali cumprindo o papel de impedir que as crianças andem, caminhem, alguns deles até beliscam as crianças, né? Tem crianças que às vezes tomam ojeriza do espaço de culto porque são beliscadas pelos diáconos ou levam broncas e repreensões. Eu sou dessa época, esse comportamento no momento do culto em relação às crianças, alguns acham que é um padrão excelente, alguns acham que é realmente um negócio bonito, as crianças quietinhas no culto. De fato, eu acho que as crianças têm que ter um bom comportamento, mas eu só preciso lembrar que o culto dos adultos ele não é atraente para as crianças. Querer que as crianças fiquem quietas, sentadinhas, num ambiente que não é atrativo, que não comunica com elas, na verdade não é a melhor das nossas intenções. É lógico que nós devemos prezar pelo bom comportamento dos nossos filhos, que eles consigam caminhar conosco em todos os ambientes, seja na igreja, seja numa festa, seja num banco, que as crianças possam se comportar adequadamente obedecendo os seus pais. Mas a gente precisa lembrar que o culto dos adultos não é interessante para as crianças. O que o pastor está dizendo lá na frente não comunica com as nossas crianças. Muitas das músicas que são cantadas, a gente conversou sobre isso na semana passada, não foi, pastor Alexandre? Elas acabam não comunicando com as crianças. Então, exigir das crianças um comportamento adulto, sendo ela uma criança, é uma incoerência muito grande. Para isso, na verdade, nós temos que ter os ambientes separados para as crianças, que devem conter a palavra de Deus na linguagem da criança, do jeito da criança, e que comunique de forma adequada para a criança, e assim ela possa aprender mais sobre o Evangelho de Cristo Jesus. É lógico e é evidente que nós devemos prezar por um comportamento adequado nos ambientes de culto, né? É interessante que as nossas crianças saibam o que significa obedecer, né? E que este comportamento adequado não seja tão somente na igreja, mas em todos os ambientes. Eu não gosto que seja um termômetro esse comportamento na igreja, porque na verdade esse comportamento tem que ser em todos os lugares. Não deve haver uma exigência que a criança seja comportada tão somente na igreja, mas em toda a sua vida. A obediência aos pais, que os pais consigam de alguma forma estabelecer um link de comunicação, de afetuosidade, que possa de alguma forma estabelecer um relacionamento entre pai e filho de respeito, de liderança, um relacionamento onde os filhos olham para os seus pais e os vejam como fontes inspiradoras, modelos de vida, de relacionamento com Deus. Na verdade, isso é que deve acontecer. Devemos ter um cuidado para que aquele modelo que conseguia deixar os meninos quietinhos na igreja não seja apenas um medo velado a um relacionamento cujo não haja um afeto, mas haja apenas o temor da briga, da surra ou das broncas, né? Na verdade, a gente tem que prezar pelo relacionamento onde haja afeto, cumplicidade, amor, liderança dos pais para com os filhos, reciprocidade
nos sentimentos, que haja interação, que haja de fato um relacionamento vivo entre crianças e pais, onde os pais conseguem estabelecer esse link de comunicação, onde a palavra de Deus permeia essa relação e o afeto faz com que o respeito seja produzido. E não apenas respeito por medo, né? Medo da bronca, medo da briga, até medo mesmo das palmadas. Então, às vezes, conseguir que as crianças fiquem quietas, mas por meio desse respeito adquirido através do medo, talvez não seja nem tão interessante. É lógico que nós devemos prezar pelo bom comportamento, mas que esse seja fruto de uma boa criação, seja fruto de uma relação saudável, seja fruto de um ambiente harmônico familiar, em que as crianças conseguem olhar para os seus pais como fontes inspiradoras e não apenas como tiranos que prometem sempre uma boa surra a cada comportamento inadequado. Muito bem. 11 horas e 19 minutos. Estou aqui no WhatsApp para você enviar também a sua pergunta aqui. E aí, como é que é essa relação aí com os filhos, né? Vicá, você tem procurado seguir o que a Escritura ensina a respeito da criação dos filhos, ou você acha que você tem, de fato, negligenciado em muitas coisas? E aí, tem um preço a pagar no final disso tudo? Ou no curso disso tudo? Bom, nós estamos discutindo aqui também um caso comum que chega, é que as pessoas estão prestando atenção nos filhos dos outros, que estão com um comportamento difícil durante o culto, conversando, andando, e as pessoas acham que por isso os filhos não têm sido bem criados. Muito bem. Pastor Davi Amâncio. Eu penso que é preciso voltar os olhos para a família, porque tudo começa lá, né? A igreja é uma extensão da família. Então, se a gente parte do princípio de que a família é o primeiro núcleo, né? O núcleo primário, como diz John Bowlby, então a gente tem que voltar os olhos para a família. Porque o que acontece na sociedade muito é reflexo do que acontece, do que se passa na família, como é aquela configuração familiar. Então, o que vai acontecer na igreja também não é diferente, segue o mesmo caminho, é reflexo do que se dá em casa. Então, eu penso que, mais do que nunca, a gente precisa começar a falar para os filhos quem é Deus, porque a maneira como eu vejo Deus determina o meu comportamento. Não é apenas o que Deus fez, mas quem é Deus, seu caráter, sua personalidade. E me entristece muito quando eu vejo muitas pessoas falando sobre Deus, apenas sobre um Deus que parece que agora é avô, né? Esse Deus meloso. E agora me parece que estão surgindo aí no Brasil e no exterior, Europa, Estados Unidos, profetas que estão resgatando, né, a face oculta de Deus, que por muito tempo nessa virada de milênio tem sido negligenciado. Então é preciso falar quem é Deus. E aí é lógico que a criança compreendendo quem é Deus, não aquele Deus cruel, terrorista, que o pessoal pensa que Deus é essa figura que se mostra muitas vezes no discurso de muitas pessoas, que é aquele Deus que apenas repreende e castiga. Não, a essência de Deus é amor. A essência de Deus é amor. Agora, é exatamente porque Ele é amor que também não poderia faltar a justiça. Entendeu? É exatamente por isso. Aliás, toda a configuração familiar que diga, eu amo meus filhos, mas que não corrige, isso pode ser qualquer coisa, menos amor genuíno, menos amor puro. Isso nunca foi amor. Então, aqui no Brasil mesmo, nós temos no estado da Bahia o caso de uma mãe que, visitando o filho na cadeia, o filho agrediu ela. Agrediu e disse, eu estou aqui também por sua causa, porque você viu quando eu comecei roubando e você nunca me corrigiu. Então, ele penalizou ela também, culpou ela. Então, eu acho que é muito importante que a gente diga que é exatamente porque Deus é amor, né?
que existe a justiça e ele tem moral para jogar duro como joga. E aí qual é o preço? Aí voltando para o tema, qual é o preço de se negligenciar a criação dos filhos no modelo bíblico? E me entristece também quando eu vejo muita gente considerando a Bíblia um livro ultrapassado. Barack Obama, no seu discurso de posse, ele disse que é impossível governar o país, ele dissera naquela época, tendo como norteador a Bíblia Sagrada, um livro com regras antigas, e citou o caso de Abraão e Isaac, desdenhou. E qual foi o resultado disso? Nós temos aí os Estados Unidos, o caos instalado. Você tem agora um incidente com um lobo solitário, daqui a pouco aparece outro incidente com um lobo solitário, que entra numa escola e sai atirando. Então, é o preço que se paga por considerar, inclusive, a Bíblia um livro com regras ultrapassadas. Mas a Bíblia é atual para a criação de filhos. Quero reiterar isso aqui. A Bíblia é atual para a criação de filhos. Aliás, me parece que é o manual mais antigo para a criação de filhos e o mais completo para a criação de filhos. E mais atual, diga-se de passagem. Eu falava na universidade, por que é que Jesus Cristo não é citado sequer como filósofo? Perguntei à minha professora, porque ele falou coisas tão atuais. Por exemplo, não estejais ansiosos por coisa alguma, pelo que haver de comer, beber ou vestir. Quem por mais ansioso que esteja pode acrescentar um côvado, 45 E agora que a psicologia vai descobrir que a ansiedade é o mal do século. Então, portanto, quando ela descobre uma coisa, geralmente está atrasada em relação à Bíblia. Então, como é que eu vou considerar esse livro um livro ultrapassado para criar meus filhos? Jamais. Jamais. A Bíblia vai ser o meu manual sempre. Posso utilizar recursos da psicologia? Posso. Inclusive linkando com a Bíblia. Que é perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Por exemplo, quando você tem um livro de Michel Foucault, Vigiar e Punir, que ele fala do panótimo de Bantam. Eu tinha um diácono, a propósito do que o pastor Silas falou, irmão Lucindo Barreto, eu me lembro da figura dele. Os dois olhos dele pareciam um panótipo de Bantam, que era um modelo de observação que observava tudo. Eu falei, desse homem eu não consigo escapar. Lucindo Barreto, o nome do homem, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, me permita citar, foi onde eu fui criado. Minha mãe era Adventista do Sétimo Dia. Então, esse homem, Lucindo Barreto, era um terrorista. Só não pertencia ao Estado Islâmico, mas ele era um terrorista. Eu tinha medo dele, eu não tinha respeito por ele, eu tinha medo. Eis aí o grande problema, porque o medo gera rebeldia. Você não faz na presença, mas faz na ausência. Porque você tem medo, você não respeita. Agora quem ama, respeita. Eu proponho que levemos os nossos filhos a amar a Deus. E amando a Deus, olha gente, se uma pessoa, seja ele qual for o ser humano, conhecer a Deus na sua essência, é impossível não acontecer duas coisas. Primeiro, amar. Segundo, respeitar. Se conhecer a Deus. Eu não estou falando desse Deus Dead que tem por aí não, que estão difundindo aí. Que é um Deus que criaram na cabeça deles e a quem eles pensam que adoram. Eu estou falando de Deus mesmo, o Deus que fez os céus e a terra, que Paul Tillich já dizia que a crença nesse Deus é inerente ao ser humano. Então eu estou falando dele, Criador do universo e tudo que há. Então eu digo que qual o preço por negligenciar? É exatamente o que estamos vendo no Brasil e no exterior, Europa e Estados Unidos. Na verdade, um genocídio. Está acontecendo um genocídio. Muitos morrendo, por quê? Porque pensa que pode viver como fora da lei, porque aprendeu em casa que pode bater de frente com a autoridade e aí vai fazer isso. Até no trânsito tem regra. Aí o menino sai, pensa que pode fazer o mesmo lá fora. Não dá. Ok, muito bem. 11h27, já está conosco o pastor Alexandro Silva, Igreja Evangélica Congregacional. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelso. Rapaz, eu preferia ter falado logo de primeira, viu? Porque agora eu fiquei realmente com pouca coisa para falar aqui, porque os pastores realmente, o pastor Silas e o pastor Davi, abordaram aí boa parte daquilo que a gente crê e aquilo que a gente realmente percebe. Deixa eu lhe inserir uma pergunta aqui. Eu quero saber o seguinte, o senhor é adepto da ideia de que quando os filhos fracassam, a culpa é dos pais? Quer dizer, o filho fracassou, o filho se perdeu, aí não, então os pais que são os culpados. Tem gente que é adepto dessa ideia. A Bíblia apoia, a Bíblia diz que é isso mesmo? É assim mesmo? Gilaelso, eu vou dizer o que é regra. Regra é que os filhos são imagem e semelhança dos seus pais.
e eu percebo isso biblicamente e percebo isso na prática. A gente percebe isso como regra. A gente vai ter exceção nas escrituras? Talvez sim. Por exemplo, Ezequias, o rei Ezequias foi o melhor rei de Judá, mas gerou, né, das entranhas dele, vem quem? Manassés, que foi o pior. E eu pergunto, o que é que Manassés viu para ser o pior? Ou seja, qual foi o legado cultural, histórico, de aprendizado que ele percebeu? Claro que Ezequias não era perfeito, né? Mas também ele não era a pior das pessoas para gerar um filho tão perverso. Então, eu acredito sim que há exceções, não sei ponderar e apontar o porquê que há essas exceções, mas a regra é que os filhos, eles refletem o caráter e a vida espiritual de seus pais. E a gente olha para a Bíblia, quando a gente está falando aqui de crianças, né, criar filhos, a gente tem que olhar, as crianças, elas são tratadas como seres diferentes, mas a criança, ela está num processo que ela vai se tornar um adulto. Então a criança, ela não é um ser que em algum momento vai virar ser humano, né? Então a criança, ela tem alma, a criança, ela tem necessidade de se relacionar com Deus, a criança precisa de discipulado, precisa conhecer as escrituras. Eu digo que o reflexo do culto público é o reflexo da falta de culto familiar. A criança não acostumou com escritura, não acostumou com leitura, com um tempo de oração. Se ela não acostuma dentro de casa, ficar quieta, na hora que o pai está ali orando, que o pai diz, filho, eu vou orar agora e você vai ficar quieto, certo? E aí o filho vai dizer, sim, meu pai, eu vou ficar quieto. Mesmo que não feche os olhos, mesmo que pode até se distrair um pouco. Ou seja, o culto público, aqui eu digo sem medo de errar, o culto público é o retrato fiel da falta de vida devocional dos pais dentro dos seus lares. Isso daí é a constatação, a não ser que essa criança tenha algum problema psíquico, né? Mental, de ordem emocional, sei lá, e o pastor Davi pode falar até com muito mais propriedade, se há distúrbio, se de repente essa criança tem algum transtorno, entendeu? E ela não consegue ficar quieta, ela não consegue ficar nesse ambiente, entendeu? O pastor Silas estava falando, é difícil discordar do pastor Silas, né? Mas eu vou discordar em parte, não vou acompanhar o relator, porque assim, eu me preocupo, pastor, porque essa coisa de criar a criança, né, no culto infantil, em que ela vai crescer ali, e com 12 anos, sei lá, 10 anos, é que ela vai vir para o culto, vamos dizer assim, tido como o culto dos adultos, é preocupante também. Há uma discordância aí de boa parte de pastores que eu já ouvi falar sobre isso, porque a criança, ela vai sendo criada naquele ambiente que tem muita brincadeira, tem muita musiquinha, até isso. Aí talvez o pastor Silas está trabalhando com um conceito de culto infantil diferente do que eu ouço por aí. Porque culto infantil em alguns lugares é para pintar alguma coisinha, né? É para ficar lá brincando. Aí a criança vai crescendo. Chega com 10, 12 anos, é a idade que a maioria não quer ir mais para a igreja. Por quê? Porque ela não vai mais para brincar, ela não vai mais para se divertir. Quer dizer, é preocupante essa questão. Agora a gente vai ver crianças na Bíblia como o rei Josias, 8 anos, se eu não me engano, começou a reinar. Claro que tinha todo um suporte, assessorado ali por diversas questões, né? A gente vai ver o nosso amado Salvador com 12 anos entre os doutores. Mas é Jesus, sim, mas era uma criança. Jesus não pulou etapas. Jesus, tem gente que acha que Jesus já nasceu e partiu para os 12 anos imediatamente. Não, Jesus ele teve que aprender a andar, Jesus teve que aprender a fazer xixi no lugar certo, ou seja, ele teve todo o crescimento cognitivo, físico, que todo ser humano precisa ter. E com 12 anos ele estava discutindo entre os doutores a respeito da lei. A gente vai ver crianças como aquela menina que trabalhava na casa de Naamã, que era uma criança, era uma menina.
e ela sabia apontar o caminho. Ela não era o caminho, Eliseu não era o caminho, mas ela sabia que Eliseu pregava sobre um Deus que é o caminho. Ou seja, a criança precisa aprender isso. Então, aos pais, eu tenho dois filhos, né? O pessoal fala que a gente fala de criação de filhos só quando os meninos estão pequenos. Então, eu tenho que aproveitar que os meus meninos estão pequenos e eu tenho que falar mesmo, né? Mas, assim, eu estou falando aqui de convicções baseadas nas escrituras. A gente erra sim. A gente, às vezes, dá liberdade demais, entendeu? Para os filhos. A gente dá presente demais. Quer dizer que um menino consegue ficar 3 horas quieto na frente de uma televisão jogando videogame, mas não consegue ficar 1h30 quieto no culto. Ou seja, alguma coisa a gente está errando. O primeiro passo para não sofrer as consequências dessa má criação é a gente reconhecer que a gente está falhando. Como pai, como mãe, a gente precisa reconhecer e dizer, eu tenho sido negligente, eu estou educando meu filho da maneira incorreta, eu estou dando liberdade demais, eu não estou colocando disciplinas, porque a vida requer disciplinas, a gente precisa de disciplina. E se tem um livro na Bíblia que eu posso recomendar aqui para os irmãos, porque às vezes a gente fica lendo de tudo, né? O pessoal sabe de cor e salteado, os livros de Augusto Cury, por exemplo, que fala de criação de filhos, mas não conhece um provérbio da Bíblia. Leia Provérbios, meu irmão, leia Provérbios. Provérbios tem ensinamentos riquíssimos de como a gente educar os nossos filhos. Leia, né? São 31, vamos dizer assim, capítulos, né? Pega aí o mês de dezembro, são 31 dias, lê um capítulo por dia, tenta decorar pelo menos um versículo de cada capítulo, principalmente aqueles versículos que falam de família, de criação de filhos, entendeu? Ou seja, se arrependa enquanto dá tempo. Porque é interessante, né? Aí depois, quando o menino tá com 14, 15 anos, que não quer saber de Deus, que não quer saber de igreja, aí fica com a mão na cabeça, meu Deus, eu errei aonde? Eu errei aonde? Eu errei porque quando o pastor falava, faz o culto doméstico, discipula seu filho, ensina ele o caminho, entendeu? Porque a Bíblia diz, ensina o caminho. E eu digo o seguinte, tem gente que está dizendo, mas eu estou ensinando o caminho da igreja. Não é o caminho da igreja, meu irmão. Você tem que andar no caminho. Eu só consigo ensinar uma criança se eu andar com ela no caminho. Então tem muitos pais que não estão no caminho, pais rebeldes, gente que vai para a igreja no dia que quer, gente que vai para o culto, o filho tá lá, mas vê o pai, vê a mãe com o celular toda hora na hora do culto. O pastor tá pregando e a pessoa tá lá. Aí o filho fica olhando um miserável desse, aí diz assim, opa, vou ser igual ao meu pai. Ou seja, imagem e semelhança dos pais. Eu estou falando aqui sem medo de errar. Vamos, irmãos, nos arrepender enquanto dá tempo. Porque essa geração aí, se a gente vacilar, essa geração está sendo treinada para odiar Deus. É isso aí. 11h36. Nós vamos ao intervalo. A vida do povo merece respeito. Já de volta. A partir de agora, o povo merece respeito. Com Ebenezer Fagundes. O nosso comentário de hoje é sobre a condenação do Caixa 1. Ganha forças nos bastidores do TSE, uma tese que pode subverter um entendimento importante sobre a dimensão dos crimes cometidos pelos envolvidos na Lava Jato. Alguns ministros da corte querem excluir da análise do caso o exame sobre a origem do dinheiro que abasteceu a campanha da chapa Dilma Temer na eleição de 2014. Há uma corrente que prega que o que interessa à justiça eleitoral é como o dinheiro entrou na campanha, não de onde ele veio. Ou seja, não importa se os recursos são fruto de propina. Olhe a ideia que esses ministros estão tendo sobre a roubalheira no país. Somente se entraram via Caixa 2. Por essa linha, se parte dos recursos for proveniente de pagamento de propina por algum contrato obtido na Petrobras, por exemplo, mas foi computada como doação oficial, isso tornaria esse dinheiro lícito. Na prática, isso quer dizer que a lavagem desse dinheiro teria funcionado como intencionaram os criminosos. A justiça passaria a carimbar como limpo e legítimo um dinheiro sabidamente manchado. Essa tese não prosperou em outras decisões relacionadas
relacionadas às investigações. O uso do Caixa 1 para lavar dinheiro foi um mecanismo novo encontrado pelos políticos do PT para escapar das apurações da Lava Jato. Na primeira instância, o juiz Sérgio Moro tem decidido no sentido oposto. E tudo isto é muito triste para o nosso povo. Afinal de contas, o povo merece respeito. O povo merece respeito. Com Ebenezer Fagundes. Debate Melodia. De volta agora às 11 horas e 41 minutos na Melodia. Hoje um tema muito importante, um tema muito sério, um tema urgente, que é a criação de filhos, tá? Hoje nós estamos perguntando qual o preço as famílias que têm negligenciado a criação de seus filhos pagarão. Estamos aqui colocando essa questão à luz da Bíblia. Você pode participar via WhatsApp também, 988389703. Fique à vontade, tá bom? Vamos lá. Pastor Silas, voltando aqui ao caso comum que está reclamando o comportamento dos filhos na igreja, e a pergunta é a seguinte: quando chega ao extremo, o assunto ele deve ser exposto no púlpito mesmo, do tipo uma chamada de atenção ou não? Ou o pastor pode perder toda a família? Como é que funciona isso? Porque além de incomodar o culto, passa também a incomodar as outras pessoas em cobrar a liderança que não faz nada. E aí, pastor? Que interessante. Na igreja em que eu cresci, tinha um pastor que fez uma musiquinha para poder orientar os pais com relação às crianças que andavam na igreja. Agora minha memória já não vai mais permitir lembrar essa musiquinha na íntegra, mas ela dizia algo parecido com: irmãos, se o seu filho caminha para lá e para cá no meio da igreja, alguma coisa do tipo, você não permita que a atenção do culto seja tomada. E aí, essa era a forma que ele desenvolveu de uma forma bem carinhosa para poder, de alguma forma, ajudar na comunicação com os irmãos, e também um pedido, né, para que as crianças se comportassem adequadamente, para acabar não atrapalhando o culto público, né? Na verdade, eu quero voltar ao tema suscitado pelo pastor Alexandre, que muito bem fez essa observação com relação aos meninos que permanecem na salinha e que vão para a salinha, na verdade, porque é o ambiente adequado, né? Ele fez essa ressalva, e é bom, cabe a explicação, e de fato é o que acontece. A salinha, ela não pode ser esse ambiente apenas da brincadeira, do espaço só lúdico, sem conteúdo. Porque sim, quando as crianças vão para o culto dos adultos, elas não vão mais se acostumar àquele ambiente. Isso é lógico, é evidente, não é? Muito bem observado pelo pastor Alexandre. O ambiente da salinha, ela tem que ter conteúdo de forma lúdica, porque é o momento das crianças aprenderem, mas a gente também precisa entender que as crianças, elas precisam ser estimuladas a uma evolução de aprendizado. O que outrora era um estímulo através de massinhas, pinturas e objetos, porque a criança aprende a partir dos 5 sentidos, o que a gente estimulava através de coisas bem lúdicas, depois a criança vai alcançando um desenvolvimento intelectual que ela é capaz de aprender a partir apenas do ouvido. Ela vai escutando e ela vai aprendendo. Assim é os adultos também, no culto dos adultos, no culto público. Nós ouvimos uma pregação e nós aprendemos a partir daquilo. Então as crianças, elas, enquanto nas salinhas, elas precisam aprender de forma lúdica, quando é para se aprender de forma lúdica, mas elas precisam ser estimuladas a uma evolução de aprendizado, para que elas possam
chegar nas classes de adolescentes, de jovens e no culto público dos adultos, e elas já estarem também acostumadas a esse ambiente e assim dar prosseguimento no seu relacionamento com Deus, que precisa evoluir, que precisa passar de fase, não é? E nós, como igreja, precisamos propor esse passar de fase para as nossas crianças, não é? É isso que precisa acontecer. Caso contrário, acontece isso mesmo. Crianças evadindo a igreja porque deixou de ser interessante, né? É por isso que a igreja não pode ser o lugar do entretenimento. Quando a gente fala de aprender de forma lúdica, não pode ser confundido com aprender com entretenimento por entretenimento, coisa vazia. Eu não gosto, eu sou pastor de jovens e de adolescentes, não gosto da ideia, pastor, tem que movimentar os jovens aí, porque senão eles vão procurar coisas mais interessantes no mundo. A juventude não pode trabalhar a partir de fazer eventos para dar-se um ambiente de entretenimento para o jovem, para que, a partir do entretenimento, ele fique. De forma nenhuma. O jovem tem que ficar na igreja pelo seu amor e relacionamento com Deus. E vontade de aprender de Deus. E não porque lá está mais divertido do que o mundo. Não pode haver uma competição de entretenimento. Até porque nós não vamos conseguir uma competição de entretenimento. Nós não temos dinheiro, recurso e estrutura para fazer entretenimentos que sejam mais interessantes, às vezes, do que alguns outros ambientes conseguem fazer estruturas de entretenimento muito mais avançadas do que nós, como igreja, conseguimos fazer. O que deve acontecer é uma igreja focada no relacionamento com Jesus e as nossas crianças e adolescentes serem envolvidas exatamente no afeto pelo um Deus que, como lembrou o pastor Davi Amâncio, elas têm que crescer apaixonadas por Jesus, a ponto de Jesus ser o centro de tudo isso, e elas se interessarem tão somente pela descoberta de um Deus que ama, de um Deus que caminha junto, de um Deus que é relacional, que está perto, que se interessa pela nossa vida, de um Deus que busca nos dar elementos para que a gente consiga viver as nossas vidas com desafios aqui no mundo, mas que a gente tenha um diferencial, que é a própria presença dele, para vivermos em meio a todos esses desafios. A igreja não pode ser o lugar dos entretenimentos, a igreja não pode ser o lugar do evento, porque o nome é até sugestivo, vento e passa. O que precisa ficar é a semente da palavra, é o relacionamento com Deus. O que precisa ficar é um trabalho efetivo para que pessoas conheçam a Jesus. Eu tô fora de fazer evento para jovens, entretenimento para adolescentes, apenas para que eles fiquem na igreja. Eu tô fora dessa escravidão de entretenimento que a gente não consegue dar sequência e se superar. Eu tô fora, eu faço retiro há 4 anos seguidos na nossa comunidade, mas eu tô fora de buscar me superar nos retiros ou nos entretenimentos só para que os nossos jovens fiquem e não vão procurar outras coisas em outras comunidades. Eu tô fora disso. Eu tenho que me comprometer em trabalhar a essência da palavra de Deus, o relacionamento com Deus, para que os jovens estejam ali pelos motivos corretos. Bem, se vai ser divertido, se vai ser legal, se vai ser convidativo, legal. Que bom que seja, mas essa não pode ser a centralidade do objetivo das nossas programações. As nossas programações, primeiro e essencialmente, têm que ter a função de levar pessoas a estarem em conexão com Deus. E que seja assim também as programações com crianças, que seja assim também os cultos familiares, muito bem lembrados pelo pastor Alexandro, que de alguma forma precisa acontecer em casa, para que as nossas crianças já estejam familiarizadas com esse relacionamento com Deus. Muito bem, pastor Davi Amâncio, e aí, criar filhos é o quê? É uma arte? É um dom? É um chamado? Como é que funciona isso? Há pessoas que você olha assim, definitivamente você olha para elas e diz assim, não soube criar os filhos. Ao passo que outras você criou realmente os filhos na disciplina do Senhor. Geralmente você só diz isso quando os filhos têm um bom comportamento. Quer dizer, mesmo que se a pessoa soube criar e o filho depois não quis seguir o caminho, a pessoa não reconhece que aquela pessoa criou bem os filhos. Só se eles acertarem. Mas assim, o que é? Arte, é dom, é chamado, é ministério? Assim, esse curso ainda não está nas universidades, né? Criação de filhos. Não. Nem tem coach ainda para isso. Não tem coach ainda para isso. Aliás,
Jesus seria um ótimo coach, mas o povo não quer, porque a escala dele é descendente, não é ascendente. Aí não é interessante, né? O coach moderno, a escala é ascendente. Você tem que ser o primeiro em tudo. Jesus é descendente, então não é interessante. Definitivamente não é interessante. No reino, os valores se invertem. No reino de Deus. Agora, pode ser arte, pode ser trabalho, pode ser arte quando é belo, quando é bonito, e pode ser trabalho também, porque é um ofício. Agora, ninguém supera a Deus. O que fica de concreto é isso aqui. Ninguém supera a Deus na arte de criar filhos. Ninguém supera a Deus no ofício de criar filhos. Eu diria que a gente padece de um outro problema que falta tempo para a gente tratar aqui, que é pessoas que tenham competência para trabalhar com crianças na igreja e, acima de tudo, dom, né? Que tem aquela vocação para trabalhar com crianças. E a igreja padece por isso. Padece. Por quê? Aí você não tem o caos instalado nas salinhas. Que é um caos. Aquilo que parece só lúdico pode ser um caos também. Um caos teológico. Então, aí a gente padece por falta de pessoas. Porque eu estou partindo do seguinte princípio: se não consegue ensinar adulto, como é que vai ensinar criança? Tem gente que está tendo dificuldade para ensinar adulto. Uma boa teologia, como é que vai ensinar criança? Sendo que a criança é de uma complexidade, sabe? Que, inclusive, o livro De Pueris, de Erasmo de Roterdã, é excelente. É excelente, eu quero recomendar aqui. Foi objeto de estudo na faculdade. E eu queria dizer nesta manhã que nós precisamos, se a gente não tem vocação para isso, e eu não sou a favor da ideia de que o pastor seja polivalente, multiuso, né? Não. Então ele pegue pessoas na igreja e tente treinar essas pessoas, manda para uma escola e de repente a pessoa se pega com aquela vocação e vai treinar a pessoa para aquele mistério. Por quê? Na verdade, nós precisamos mais do que nunca investir agora, porque senão a próxima geração vai padecer muito mais do que essa, por nossa negligência. E aí eu diria que a igreja será um complemento importantíssimo nesse trabalho de educação de filhos à maneira de Deus. A igreja será muito importante. Fiquei muito feliz em ouvir o pastor Silas quando ele fala que não quer essa febre do evento, e isso é muito importante. Eu estou parafraseando, né? Porque poderia ser um tema sugestivo também. E o vento levou porque o evento acabou. E o vento levou por quê? Porque o evento acabou. E nós precisamos de continuidade. A vida com Deus é processo, meu irmão. Esse imediatismo está acabando. Aí termina um evento, termina uma campanha, começa outra com um nome bem bolado, né? E agora tudo tem que virar evento, até oração. Até oração tem que virar evento. Pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus. Orar, que era parte da rotina da igreja, agora tem que virar evento. Entendeu? Vem aí a vigília. Pelo amor de Deus, meu irmão. Vamos voltar às veredas antigas. Entre um remédio velho, como já dizia um certo pastor, entre um remédio velho que cura e um novo que mata, eu prefiro o velho. Então, precisamos de fato, mais do que nunca, voltar às escrituras, voltemos ao evangelho, como diz Paulo Júnior, e eu quero aproveitar, reiterar aqui, que nós também, pastor Alexandre compartilha da mesma ideia, somos a favor dessa febre de eventos, entendeu? E nem tampouco da terceirização. Essa terceirização, às vezes, irresponsável, porque aqui tem profeta nessa cidade. Aqui tem gente que se debruça na Bíblia e tem palavra de Deus. Então não precisa ficar à mercê desse pessoal que vem de fora, rouba o povo, ainda fala besteira. Fala bobagem, como eu tenho visto ultimamente. Falando bobagem. É uma bobajada que não tem tamanho, viu? Eu ficaria a manhã toda aqui falando das besteiras que eu já ouvi. Tá entendendo? Ok. Pastor Alexandre, pra gente fechar, os pais, a gente está falando agora para muitos pais que podem estar vivendo nesse momento uma crise, né? Uma crise com os seus filhos, ou viver uma crise, são amargos por ter de certa forma perdido os seus filhos para o caminho do erro. E assim, eu fico muito preocupado com essa questão das culpas, né? E da consciência que se guarda
né, após esses episódios, ou enfim, ou após essa constatação. E aí, pastor, perdeu o filho para o caminho do erro, como é que fica a consciência agora? Qual deve ser a consciência? Veja bem, eu acredito que não é irreversível, né? Nenhum processo. Eu acredito sim que há como reverter. Agora há um caminho a se percorrer. É um caminho de arrependimento, né? É um caminho de reconhecer o erro, e às vezes até filhos adultos. Eu digo isso porque tenho visto uma restauração muito linda na minha família. Meus avós que começaram a ir para a igreja já na terceira idade, e meu avô hoje ele conseguiu cativar o coração dos filhos de uma maneira assim extraordinária. Não que os filhos não o amassem, mas a gente percebia que havia um relacionamento muito truncado, uma série de questões. E meu avô, ele se arrependeu, ele começou a buscar o Senhor e mudou o comportamento. E a partir daí hoje existe uma honra, sabe? Existe assim um relacionamento muito bem consolidado, construído, né? Então eu entendo que os pais, se o filho está adolescente, se arrependa, meu irmão, se arrependa, comece a ler a Bíblia, comece lendo de maneira especial Provérbios, peça sabedoria a Deus de como você lidar, né, com o seu filho, gaste tempo, porque é uma das coisas que os pais têm pecado muito. É como o pastor Davi Amâncio falou aqui, fica terceirizando, coloca o menino de manhã na escola, de tarde no reforço, de noite na aula de música e tipo assim, tem que dar alguma coisa para esse menino fazer, mas o que o seu filho precisa é de relacionamento, ele precisa de pai, ele precisa de mãe. Esse negócio de dizer, tia, eu considero minha tia como se fosse minha mãe, tem alguma coisa errada aí, porque mãe é mãe, tia é tia. Então, eu entendo assim, tem como reverter. Ame, sobretudo ame, porque eu percebo muita revolta, sabe, em alguns adolescentes, jovens, que justamente ou faltou a disciplina, ou teve disciplina demais. Ou seja, a Bíblia vai nos chamar para um caminho de moderação. Então, busque de Deus essa moderação, não desista de seu filho. Mas está na droga, mas não quer saber de Deus, está com comportamento. Esse comportamento revoltoso, chateado, pode ser simplesmente por falta de amor, por falta de se sentir amado. Então, busque seu filho, se esforce, né, para que ele tenha esse coração restaurado. Eu acho interessante que a gente fala muito do filho pródigo, né? Aquele que quis sair, mas a gente negligencia às vezes de falar daquele filho que ficou revoltado com o pai, ou seja, dentro de casa, com o pai, dono de tudo ali, entendeu? Mas quando o irmão volta, ele fica revoltado. Aí eu pergunto para os irmãos, qual dos dois filhos é o pior? Né? Talvez era o quietinho, viu? Era, mas era uma peste. Aquele camarada. Pois é. Porque quando o irmão voltou, ele... Exatamente, então a gente precisa, né? Eu vejo que o caminho é arrependimento, é gastar mais tempo com o filho. Tem muitas pessoas que dizem, mas eu não tenho tempo. Gente, a gente precisa valorizar o tempo de qualidade com os nossos filhos, entendeu? Às vezes o filho fica buscando ali atenção. Tem hora que eu estou estudando, estou precisando fazer um trabalho. Aí meu menino com Aleph, com 1 ano e 4 meses, fica na porta. Papai, me chamando. Eu largo tudo, meu irmão. Pego ele, carrego, aí pego outro. Tem hora que eu fico gravando cada vídeo doido aí, colocando aí no Facebook. Ou seja, a gente precisa ter esse tempo. Porque aquela mulher que perdeu a dracma, né? Ela perdeu dentro de casa. Ou seja, a gente está perdendo coisas valiosas dentro da nossa casa. Por quê? Porque não é nossa prioridade. Pais que só querem saber de ficar nas redes sociais o tempo todo, na hora que vai comer e fica ali só olhando, porque é mensagem, porque é trabalho, não sei o que, ou seja, não tem aquele tempo com o filho, ou seja, você está plantando e não queira depois colher outra coisa. Então, eu acho que são dicas, né? Ninguém aqui está com o manual pronto, mas que Deus nos abençoe e nos dê graça. Ok, gente, 12 horas, ponto final no nosso Debate Melodia de hoje. Debate Melodia. Agradecendo aqui o nosso pastor Silas Dias, também o pastor Davi Amâncio, o pastor
Alexandre Silva, muito obrigado a todos você pela audiência. Tá vindo o programa Melodia Notícias, e quanto ao debate Melodia fica assim. Segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.